Hoje é dia de falar sobre ansiedade, entender da onde ela vem, o que a gente pode fazer, partindo do pressuposto de que conhecimento é poder, né? Que é aquilo que a gente sabe, quando a gente sabe de onde uma coisa vem, quando a gente sabe o que a gente pode fazer, essa clareza, ela nos empodera. Bom dia, Rosineide. Bom dia, Carol. Bom dia, meu amor. Então, hoje a gente tá aqui para falar dessa situação e desse estresse que em algum grau todo mundo vivencia, né? E eu sou uma pessoa que eu tenho perfil ansioso, já tive problema sério com ansiedade, vou chegar nessa parte. Quem tá entrando, gente, me ajude convide mais pessoas para estarem aqui com a gente. Eu não divulgo direito a live, daí eu fico dependendo da ajuda de vocês. Vou compartilhar aqui para algumas pessoas. Aí. Bom dia, Pai. Bom dia, Morgane. E aí, gente, como é que vocês estão? Tem pessoas ansiosas aqui? Ou sou só eu? Então, nessa live aqui, eu vou compartilhar muita informação. Em termos de solução, até muita coisa. Se você é uma pessoa que realmente sofre com isso na sua vida, talvez seja interessante você pegar papel e caneta para você anotar aquilo com o que você se identificar aqui. Essa live ela vai ajudar tanto quem passa por ansiedade de forma mais esporádica na vida, quanto pessoas que já sofrem mais com isso, que têm problemas mais sérios com isso. Tomei a decisão de fazer essa live aqui por conta de uma pessoa que eu gosto, que tá passando por uma ansiedade numa fase bem intensa, bem aguda, bem limitante. E é isso, né? Não é sobre a gente resolver o problema aqui na live, mas é mostrar pra você o que você pode fazer. Tanto as coisas que você pode mudar na sua vida, os cuidados que você tem que ter na tua rotina, quanto as soluções que você pode buscar. Porque existe uma coisa muito importante em relação ao comportamento, que é a individualidade. Bom dia, Gustavo. Então, às vezes, a solução que mais vai funcionar para uma pessoa não é a melhor solução para outra, de acordo com o perfil, de acordo com o temperamento, de acordo com a individualidade mesmo de cada um, né? Então, esse que é o objetivo dessa live, apontar vários caminhos. Bom dia, Emily. Certo, gente? Faz sentido o que eu tô falando? Então mandem o aviãozinho para mais pessoas estarem aqui com a gente, interajam, façam perguntas, tá? Para que realmente esse é o momento de você entender e sair daqui com uma solução. Então isso também exige a sua interação. Quando eu falar alguma coisa aqui fez sentido para você, interage aqui, manda um coraçãozinho, faz a tua pergunta, tá? Para que o Instagram também me ajude a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Então, se você preste atenção em você, se você sente que você tem pensamento acelerado, se você sente que de vez em quando você tem aquela sensação de que não vai dar conta, de que você tem muita coisa para resolver, mais coisas do que você dá conta de resolver. Bom dia, Camila. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de parar, dificuldade de descansar, dificuldade de relaxar, que tá sempre naquele ritmo corrido e não consegue sair dele, essa live vai te ajudar. Se você tem dificuldade de focar naquilo que você tá fazendo, então se distrai com muita facilidade, tem dificuldade de realmente ficar presente aqui no momento, que é uma característica também, né, da ansiedade.
Se você tem algum problema de sono, então às vezes tem dificuldade para pegar no sono ou tem dificuldade de descansar, não chega a ter um sono que é restaurador. Às vezes acorda muito cedo, tem um sono interrompido, né, um sono muito leve. Tudo isso são consequências da ansiedade. Se você às vezes tem a sensação de que algo ruim vai acontecer, e se você já teve crise de pânico, aquela sensação que o coração acelera, que dá tremedeira, que dá a impressão que você vai perder o controle ou que vai acontecer algo de muito ruim com você, que vai acontecer um ataque cardíaco, que você vai ter um mal súbito, que é a fase mais intensa, né, da ansiedade. E eu passei pelo transtorno mesmo de ansiedade, porque existe aquela ansiedade que é normal, que acontece de vez em quando, eu fico ansiosa com alguma coisa, mas daqui a pouco passa. Isso não é um transtorno de ansiedade. O transtorno é quando eu começo a ter prejuízos na minha vida por conta da ansiedade. Eu começo a deixar de fazer coisas por medo da ansiedade, por medo de não dar conta. E eu começo realmente a passar muito tempo nessa situação de pensamento acelerado, de muito medo, de evitar situações. Aí a gente começa a falar de um transtorno que precisa, né, que merece um tratamento para que a gente não fique se limitando pela vida por conta dele. Então, gente, bem-vindo para quem está entrando. Bom dia, Aníbal, Exata Topografia. Mandem essa live para mais pessoas, interajam aqui para que o Instagram me ajude a distribuir esse conteúdo, tá? E por que a gente fica ansioso? Por que será que a gente fica ansioso? Alguém que tá aqui tem clareza do que te deixa ansioso? Ou não? A ansiedade, assim como o estresse, são emoções, né? São emoções de valência negativa, elas são emoções que não são gostosas de sentir. Só que nenhuma emoção é errada. Então não é errado você sentir ansiedade e não é errado você sentir estresse. Na verdade é até saudável, porque as emoções elas nos mostram o que nos faz bem, para que a gente se aproxime, para que a gente cultive aquilo, e o que nos faz mal, para que a gente talvez solucione, para que a gente talvez se afaste, ou para que talvez a gente desenvolva mais habilidades para lidar com aquilo. Então a emoção ela é um sinalizador. Quando que uma emoção negativa se torna um problema ou um transtorno? Quando ela começa a se prolongar. Então se eu passo um estresse de vez em quando na minha vida, eu não vou ter um problema com isso. Esse estresse vem, ele me dá um pico, eu fico estressada por um tempo, daqui a pouco o meu corpo volta ao normal. E com isso eu quero dizer que as minhas emoções voltam ao normal, que a minha concentração volta ao normal. A minha química, né, os meus neurotransmissores, os meus hormônios voltam ao normal, isso não é um problema. Só que o que acontece? A maioria de nós, que somos adultos hoje, ainda não tivemos educação emocional na infância. Gente, quem tá entrando, bem-vindo, bem-vinda, Thaís. Convidem mais pessoas, interajam, façam perguntas, tá? Tô aqui para esclarecer esse transtorno da ansiedade e vocês perguntando, eu vou saber exatamente o que vocês querem saber e precisam saber, tá? Então, primeira causa, estresse prolongado. Eu passo por um estresse, mas até por não saber lidar com ele, então a maioria das pessoas, quando a gente não tem essa educação emocional, o que a gente faz? Muitas vezes a gente se distrai das nossas emoções. Eu tô estressada, mas eu fico mexendo no celular. Eu tô estressada, mas eu mergulho de cabeça no trabalho. Eu tô estressada, mas eu finjo que eu não tô estressada. E esse estresse tá ali. E às vezes eu tô vivendo esse estresse de forma prolongada. E aí, o estresse prolongado, ele começa a desequilibrar a química do meu corpo, os meus neurotransmissores, os meus hormônios. E aí, o que acontece? Dentro do nosso cérebro, nós temos vários sistemas. O nosso cérebro, ele é um órgão muito complexo. Gente, me falem se está fazendo sentido, se vocês estão conseguindo acompanhar o que eu tô falando, tá?
O nosso cérebro ele é um órgão muito complexo, que ele é responsável por muitas funções no nosso corpo. Então, ao mesmo tempo que o nosso cérebro é responsável pelo nosso comportamento, pelas nossas emoções, pela nossa tomada de decisão, o nosso cérebro também é responsável pelo funcionamento de todas as células, de todos os órgãos, de todos os nossos sistemas. Então ele é responsável pelo sono, ele é responsável pela temperatura, ele é responsável pela digestão. Raíssa, bem-vinda. Ana Paula, bem-vinda. O nosso cérebro, então, ele acumula muitas funções. E ele tem vários sistemas. Ele tem os sistemas mais primitivos, eu trouxe até uma imagem aqui. Os sistemas mais primitivos e antigos, que estão aqui, que é o instinto, que são as nossas funções mais básicas. Tem o sistema emocional, que está aqui, que é um pouquinho mais evoluído que esse primeiro. E tem o racional, que é esse aqui. Então, ele tem o mais básico, o mais ou menos básico. Bem-vinda, Jéssica, bom dia. Esse aqui é o mais simplesinho, o mais ou menos simplesinho e o mais complexo. O mais complexo é esse cérebro que pensa, é esse cérebro que se autoavalia e que só nós humanos temos. Então, os animais têm o cérebro instintivo e têm o cérebro emocional. Então, eles sentem alegria, tristeza, eles têm reações instintivas, mas eles não pensam. Então, por exemplo, um cachorro. O cachorro ele vai de 0 a 100 muito rápido. Aqui em casa mesmo, daqui a pouco vocês vão escutar. Toda vez que eles estão diante de um determinado estímulo, eles vão reagir exatamente da mesma maneira. Por quê? Porque eles não têm uma consciência que faça com que eles avaliem. Mas, puxa, essa pessoa é a primeira vez que ela está passando aqui. Será que ela é uma ameaça para o meu território? Ou essa pessoa passa aqui todo dia? Essa capacidade de se autoavaliar somos só nós que temos. É essa parte aqui do cérebro que nos confere isso. Só que a gente não sabe fazer isso, a gente não é educado para fazer isso. Então, muitas vezes, assim como os outros animais, a gente age de forma irracional. Como? Acreditando nos nossos pensamentos que vem daqui, que são os nossos pensamentos automáticos. Então eu tenho um pensamento, eu tô me sentindo mal com uma situação, eu tô estressada, eu tô ansiosa e eu começo a ter pensamentos de não vou dar conta, começo a ter pensamentos de isso aqui é demais para mim, começo a ter pensamentos de ninguém vai me ajudar e em vez de eu avaliar isso através da minha razão, será que isso faz sentido? Será que eu não posso buscar uma solução? Será que eu não posso buscar uma alternativa? Não, eu acredito nisso. E tudo isso muitas vezes de forma tão automática e inconsciente na correria do dia a dia que eu nem tô me dando conta do quanto os meus pensamentos estão me dominando, em vez de eu observar como é que eu tô pensando e me autorregular. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então eu tenho um exemplo para dar aqui de uma vez que eu estava na casa de uma amiga e ela estava me contando vários causos da adolescência dela, da época que ela era solteira, e a gente estava sozinha na casa dela e ela estava lá me contando dos namoradinhos que ela tinha tido e tal. E nisso o marido dela passou atrás da gente. E ela não sabia que o marido dela estava em casa. No que ela viu o marido dela passando atrás da gente, ela gelou. Ela falou, ai meu Deus, ele ouviu tudo. Eu falei, mas você tem certeza que ele ouviu? Assim, ela tirou a conclusão de que ele, primeiro, que ele tinha ouvido. E segundo, que ele tinha ficado bravo, porque ela falou que ele deu uma olhada meio de canto, assim, pra ela. E eu falei, mas você tem certeza que não é só uma impressão sua? Que não é porque você tá com medo, porque você foi pega desprevenida, você ficou desconfortável com a situação, então você tá presumindo tanto que ele ouviu, quanto que ele ficou bravo? Será que não é só uma impressão? Eu tava ajudando ela a racionalizar. Eu tava ajudando ela a se autoavaliar, a se autorregular. E ela, ai, não sei, nossa, que medo. E nisso eu fiquei mais um tempo ali conversando com ela e depois eu fui embora e depois de umas horas ela me mandou uma mensagem. Nossa, Tainá, tava tudo bem,
eu não sei se ele ouviu, eu não sei se ele ficou bravo, mas ele chegou mais tarde em casa e me abraçou e me beijou e era tudo impressão minha mesmo. Isso que aconteceu nesse dia com essa pessoa acontece com muita gente todos os dias e é o que acontece quando a gente acredita nos nossos pensamentos. Então todos os dias nós vamos ter pensamentos que são precipitados, que até a psicologia cognitiva chama de pensamentos automáticos. Eu gosto de pensar como pensamentos emocionados, que são esses pensamentos catastróficos, são essas interpretações exageradas que a gente tem porque a gente tá com as emoções à flor da pele. E quando a gente tá com as emoções à flor da pele, a gente tende a ter interpretações que reforçam o estado que a gente tá. Então, se eu tô estressada, o que meu cérebro vai fazer? Bem-vinda, Isa, bem-vinda, Li. Então, se eu tô estressada, o que meu cérebro vai fazer? Ele vai colocar o meu foco sobre tudo que confirma o meu estresse. E ele vai tirar o meu foco de tudo que amenizaria o meu estresse. Então, aqui deve ter mães aqui. Cenários catastróficos, exatamente. Então deve ter mães aqui, né? Tem duas mães aqui, eu tô vendo. Quando uma mulher engravida, ela não tem a impressão que tá todo mundo grávida? Quando você quer trocar de carro, você não começa a ver um monte de carro igual a esse que você quer ter na rua? É ou não é? Alguém me dá um exemplo aqui. Não é assim, o nosso foco não é seletivo, só que não é que todo mundo ficou grávida e não é que todo mundo resolveu comprar o nosso carro. É que a gente tá com a atenção voltada para isso. Então, para a gente não ser conduzido por esses pensamentos emocionais do nosso dia a dia, a gente precisa reorientar o nosso foco. Então, num exemplo que eu trouxe aqui, é um exemplo de uma paciente, de uma psicóloga, que ela tá tendo uma crise de pânico. E o que é a crise de pânico? Eu tenho essas interpretações, eu já tô com a minha química cerebral. Ah, legal, Ana. Ah, que pena que você vai ter que sair. Mas você pode assistir a gravação depois. Obrigada pelo carinho, viu? Então eu já tô sob estresse prolongado na minha vida. Né? Seja porque eu não sei lidar com as minhas emoções, seja porque eu passei por alguma situação realmente muito desgastante, então eu já tô com o meu cérebro mais sensível ao estresse. Por isso eu já tô com as minhas interpretações mais exageradas, porque eu tô tentando me proteger do mundo, já que eu tô muito sensível. E aí o que é uma crise de pânico? Esse meu sistema emocional, ele tá tão hiperexcitado que ele reage exageradamente a qualquer estresse. Então, se eu vou fazer um chá e eu tenho certeza que vai dar tudo certo para eu fazer meu chá, e eu chego na minha cozinha e acabou o meu chá e eu não sabia, isso, se eu tô com o meu sistema muito desregulado por esse estresse prolongado, isso pode desencadear uma crise de pânico. Só que aí o que acontece? Eu não tenho clareza que foi por causa disso. Porque quando eu tô com as emoções afloradas é muito difícil pensar com clareza. Então, quando eu tô com as emoções afloradas, normalmente o que as pessoas fazem? Elas querem desesperadamente resolver. E é no calor das emoções que a gente não encontra a solução. A gente só aumenta o problema. Então, eu tô muito desestabilizada. O que eu preciso fazer imediatamente? Me acalmar. E não acreditar nos meus pensamentos. Mas principalmente me acalmar. Tá fazendo sentido o que eu tô falando, gente? Então a crise de pânico, eu tô com esse sistema todo desregulado, eu tô com pensamentos catastróficos e aí o meu sistema emocional, que é esse aqui, que é automático, que precisa ser regulado pela razão, ele dispara uma reação de luta ou fuga. E é quando eu começo a ter sintomas, o meu coração acelera, eu posso ter tremedeira, eu posso ficar pálida, né, porque o sangue vai todo para as vísceras, eu posso suar frio.
Só que daí o que acontece? Eu tô tendo essa reação de luta ou fuga, eu não sei que eu tô tendo uma reação de luta ou fuga, afinal eu não estou na selva, mas eu tenho um cérebro que se comporta de vez em quando como se eu tivesse. E aí eu começo a achar o quê? Que eu vou ter um ataque cardíaco, que eu vou morrer, que algo de muito ruim vai acontecer, né? E aí eu acredito nisso. E o que eu preciso fazer? Eu preciso me autorregular. Então, eu tô tendo um ataque, será que eu vou morrer? Ou eu estou muito estressada? Ou eu estou muito ansiosa? Então, eu preciso fazer essa reorientação dos meus pensamentos e do meu foco. Tá, coração acelerado pode significar um ataque cardíaco? Talvez, mas o coração acelerado também não pode significar estresse e ansiedade? Eu já vivi isso antes? Eu já vivi isso antes. E o que era? Era sintoma cardíaco ou era ansiedade? Era ansiedade. Então, a partir disso, eu posso me acalmar. Só que muitas pessoas não fazem esse exercício, né, de reorientar seu foco, de reorientar seus pensamentos, e toda crise que elas tiverem, elas vão continuar acreditando naqueles pensamentos de que algo muito ruim vai acontecer, de que elas vão morrer. Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô falando? Fez sentido essa explicação? Se não fez, façam perguntas, tá? Então, a primeira causa, né? O estresse prolongado, que vai desequilibrando a minha química interna e vai deixando o meu sistema emocional hiperexcitado, hipersensível, e qualquer estímulo me desestabiliza. Situações de sobrecarga também, porque todos nós temos limites do quanto a gente consegue lidar, e não existe uma métrica universal sobre quanto desafio uma pessoa é capaz de lidar. Nós somos capazes, né? Isso aqui é muito mais importante a gente pensar na vida em termos de causa e efeito do que de culpa e do que é ideal. Então, não tem o tanto certo que você deveria dar conta na sua vida, mas tem aquilo que o seu corpo te mostra. Então, quando você está começando a ficar muito estressado, quando você está começando a ficar muito ansioso, isso nada mais é do que sinais dos seus limites, sinais de que talvez aquilo que você está vivendo seja muito para você. E aí você tem dois caminhos: ou você pode investir nos seus recursos internos, buscar ajuda para desenvolver as suas habilidades, ou você pode também buscar se distanciar daquela situação, buscar ajuda prática, né, de outras pessoas para que você não precise lidar sozinho com aquela situação, tá? Outra coisa que causa ansiedade são os vícios emocionais da infância. Então, muitas vezes, por mais bem intencionados que os nossos pais ou cuidadores tenham sido, às vezes, em algum momento, a gente se sentiu sobrecarregado na infância, ou a gente se sentiu muito cobrado. Criança tem essa visão do mundo muito autocentrada, então criança não pode ver um problema que acha que é sempre culpa dela, que acha que é ela que tem que resolver. Então é muito fácil uma criança, na nossa infância, a gente vir para a vida adulta com vícios emocionais. E às vezes a gente vai passar por emoções negativas na infância, e uma emoção negativa na infância é muito mais potente do que na vida adulta. Por quê? Porque eu estava explicando do cérebro aqui. Essa parte mais racional do cérebro, que é essa parte que ajuda a gente a se autorregular, ela só termina de se desenvolver aos 24 anos. Então, crianças, em português bem básico, elas não sabem se autorregular. Elas não sabem entender o que se passa dentro delas. Então, se para um adulto às vezes é difícil lidar com as próprias emoções, mesmo tendo toda a estrutura, a criança não tem nem a estrutura. Então, para a criança, às vezes uma pequena decepção se torna algo que acaba com o dia dela. Quem convive com criança sabe disso. E não é nem que ela não está se esforçando para entender a situação, ela não tem recursos para isso. Então, por isso que na infância, às vezes a gente vai criar alguns vícios emocionais, que é a forma como a gente conseguiu lidar com o estresse que a gente viveu lá.
E isso vai acontecer com a maioria das pessoas, não importa quão bem intencionados os pais sejam. Então, por exemplo, a criança se sentiu muito exigida. É uma criança que vai, às vezes, na vida adulta, tender a continuar se achando muito exigida, porque nunca se deu conta disso, não tomou consciência. E aí, como é que ela vai confirmar essa crença dela? Tendendo a se sobrecarregar. Mas ela não está vendo que ela hoje tem opções, ela não está vendo que hoje ela está vivendo um contexto diferente. E o automático dela vem até a vida adulta. Então, por exemplo, às vezes a criança teve um evento traumático em que ela se sentiu julgada, se sentiu constrangida. Pode acontecer dessa criança, por ter um ambiente ali muito seguro, muito acolhedor, ela conseguiu processar isso e relevar. Mas também pode acontecer que simplesmente na falta de recursos dela, ela reprimiu. Ela fingiu que aquilo não aconteceu, ela tentou esquecer, enfim. E aí o que ela vai fazer muitas vezes na vida adulta? Ela vai fugir de situações que possam provocar a mesma situação de constrangimento, a mesma situação de vergonha, de rejeição. E aí o que vai acontecer? Ela pode se tornar uma adulta que interpreta qualquer estresse como rejeição, que interpreta qualquer estresse como vergonha, como constrangimento. É uma pessoa altamente defensiva, altamente reativa. Então percebem como é um pouco complexo, né? Como que a gente vai chegar na vida adulta e como os estresses da vida adulta revelam às vezes experiências passadas que deixaram marcas em nós. Outra coisa que pode causar ansiedade é o próprio temperamento. Então tem pessoas que têm uma tendência natural a serem mais ansiosas, que é o meu caso. Então se é uma pessoa que ela é mais executora, que é mais proativa, então também tende a ser... a gente nunca vem só com o lado bom das nossas características. Todas as nossas características, elas vão ter um lado bom e um lado ruim, dependendo da intensidade e do contexto. Então, uma pessoa super calma é uma pessoa maravilhosa de se conviver, não é? A calma hoje em dia é um grande tesouro. Só que uma pessoa calma também é a pessoa que às vezes falta jogo de cintura, porque não sabe responder rapidamente aquilo que acontece. E no sentido contrário, uma pessoa que tem alto jogo de cintura, uma pessoa que é altamente executora, proativa, também é uma pessoa que às vezes vai ser ansiosa, também é uma pessoa que às vezes vai ser impulsiva, também é uma pessoa que às vezes vai se precipitar. Isso faz parte, inclusive, do nosso temperamento. Então, no meu caso, eu sou essa pessoa, sou executora, sou ousada, mas também sou impulsiva e ansiosa, porque tudo isso faz parte do mesmo conjunto de características. Bastante gente entrando aqui. Bom dia, Fabiane, Rosângela, Ivanilda, bem-vindas. Tá fazendo sentido, gente? Aproveitem, tá, esse encontro aqui para fazerem perguntas, para tirarem suas dúvidas, tá? Reatividade. Então, o temperamento também explica muito da reatividade, mas a gente é reativo quanto mais impulsivo e quanto mais na defensiva. Então, às vezes a gente está se sentindo ameaçado sem ter uma razão específica, só porque às vezes a situação é nova. Só que por falta da gente se autoavaliar, como é que eu tô me sentindo? Por que eu tô me sentindo assim? Eu não faço essa adequação ao contexto de tipo, mas não tem nada me ameaçando aqui. E se eu tô acreditando naqueles sentimentos de insegurança, eu vou às vezes agir como se eu estivesse realmente sendo ameaçada, e é quando eu vou ficar mais reativa, e a reatividade traz uma série de problemas para nossa vida, não é mesmo? Então, às vezes a gente acaba criando problemas por conta disso. Outra causa da ansiedade, emoções reprimidas em excesso. Então, como a maioria de nós não foi educado, né, nem educada para lidar com as emoções, muitas vezes o que a gente faz? A gente finge que a emoção não está ali e a gente encara a emoção negativa como algo a ser corrigido. Sendo que ninguém é feliz todos os dias. A Tainá não é feliz todos os dias, não é plena. A Tainá sente raiva, a Tainá sente tristeza, a Tainá chora. Quando que uma emoção negativa se torna um problema? Quando eu começo a reprimir ou quando eu não consigo mais sair dela.
E muitas vezes o que me faz não conseguir sair de uma emoção é justamente eu não aceitar que ela tá ali. Então, muitas vezes o pensamento acelerado que a gente tem é o que? Ruminação. Quando eu fico remoendo algo que aconteceu. Então, em vez de eu, por exemplo, alguém me decepcionou. Em vez de eu entender que, puxa, eu fiquei decepcionada com tal coisa que aconteceu. Tudo bem, vou me acolher nesse momento aqui, tudo bem eu estar decepcionado, tudo bem eu estar para baixo com isso, mas vai passar, eu tô aqui para mim. Se eu não faço isso, se eu entendo que tá errado, eu não deveria estar me sentindo assim, o que eu vou fazer? Eu vou acusar o outro e me vitimizar, porque não era para eu estar me sentindo assim, eu só estou me sentindo assim por culpa do fulano. E aqui nascem muitas depressões. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? No momento em que estou passando por um desafio, mantenho a calma, porém notei que depois de 2 dias começo a me sentir nervosa e travada nas decisões pequenas até. Olha só, no momento que estou passando por um desafio, mantenho a calma. Às vezes não é sobre você manter a calma, às vezes é sobre você acolher o seu nervosismo. Tipo, puxa, preciso respirar aqui essa ansiedade, preciso respirar esse estresse e não fingir que ele não existe, não fingir que eu tô calma, porque isso tá só guardando ali dentro e aquilo vai se acumulando até que explode de alguma maneira, que é o que você falou, ó, depois de 2 dias começo a me sentir nervosa e travada nas decisões pequenas até, então isso tá voltando pra você. Faz sentido o que eu tô falando? Daqui a pouquinho eu já vou falar das soluções. Eu vou só checar se eu já passei as causas aqui, tudo que eu queria falar, tá? Mas a gente precisa canalizar as nossas emoções. Eu vou falar aqui de hábitos e tal. Então essa raiva, esse nervosismo. Por que eu faço atividade física todo dia? Eu não tô postando todo dia, mas eu faço todos os dias. E eu faço atividade física todos os dias desde quando eu saí do antidepressivo. Eu tomei antidepressivo por 2 anos porque eu fiquei sem conseguir dirigir. Porque eu entrava no carro e me dava tanta tremedeira que até meu pé no pedal ficava desse jeito. Então eu passei por toda a gama de tratamentos. Então hoje eu tenho bons hábitos para regular a minha química interna, tá? Para eu ter recursos para lidar com o estresse do dia a dia. Porque às vezes a gente acha que é só decisão. Não vou mais me estressar. Não vou mais ficar ansiosa, mas eu não estou gerando recursos para mim através de bons hábitos, através de adquirir novos conhecimentos, entende? Então a gente precisa gerar esses recursos internos, senão não basta eu tomar a decisão de que não, isso aqui não vai me estressar. Às vezes eu estou acima do meu limite há muito tempo, eu estou me cobrando demais há muito tempo, daí não importa quão bem intencionada eu esteja, eu realmente não vou dar conta. Faz sentido o que eu estou falando? Então, falei, amígdala desregulada, dei exemplo. Tá, então vamos falar das soluções. Fez sentido até aqui, gente? Entenderam as causas? Vou passar para soluções, tá? Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas aqui, tá? Por aqui é prática de yoga. Nossa, yoga também, principalmente no meu começo, me ajudou muito. E eu gosto de fazer até hoje. Solução, coloquei aqui 7 tópicos, tá? A primeira solução, não acreditar nos seus pensamentos. Entender que pensamentos são impressões. Então, eu ter um pensamento de que, nossa, aquela pessoa me respondeu mal. Isso é só um pensamento. Talvez aquela pessoa esteja tendo um dia ruim, talvez aquela pessoa não tenha entendido o que eu falei, talvez, enfim, tem um monte de questões que eu não sei sobre a situação. Então, quase nada do que a gente pensa é fato. Então, a gente precisa aprender a diferenciar o que é pensamento, que é só uma interpretação, do que é fato. Fato é aquilo que a gente tem certeza. E pouquíssimas coisas na vida a gente tem certeza, então não convém a gente sofrer por aquilo que é só especulação da nossa cabeça. E é aqui que é a causa maior dos nossos sofrimentos, porque a gente mora dentro da nossa mente. Essa é a nossa casa 24/7, né? A gente nunca sai de dentro da nossa mente, a não ser quando a gente faz um exercício de respiração consciente, quando a gente se envolve
com uma atividade que capta tanto a nossa atenção que a gente se distrai mesmo, né? A gente sai um pouquinho do mundo dos pensamentos, e essa é uma das soluções, né, que eu dou. Mas a gente precisa aprender a se auto-questionar, a separar realmente o que é pensamento do que é fato. Eu tenho um mantra que eu uso sempre que eu tô na TPM, que é: não acredite nos seus pensamentos, não tome decisões nessa semana, porque é quando eu tô muito sensível. Isso é químico, isso é hormonal, não importa que eu tome a decisão, não, eu vou tomar boas decisões. É a gente entender e lidar com os nossos limites. Não, essa semana não é uma boa semana para eu tomar decisões. Essa semana não é uma boa semana para eu acreditar naquilo que eu tô pensando, nas minhas interpretações, tá? Segunda solução, aterramento. Então, quanto mais a gente fica no mundo da nossa mente, mais a gente vai criando cenários que são imaginados e que muitas vezes são negativos, são catastróficos, e a gente sofre por antecipação, sofre por coisas que muitas vezes nunca vão acontecer. Então, tanto eu preciso me autoavaliar, não acreditar nos meus pensamentos, mas saber separar o que é pensamento do que é fato. Eu também posso, principalmente se eu estou numa situação que eu estou assim beirando ou tendo realmente uma crise de pânico, eu posso colocar o meu foco no momento presente. Então teve uma vez, e às vezes a meditação ajuda muito, a respiração consciente ajuda muito, mas o que pode acontecer? A pessoa pode estar com o pensamento tão acelerado que ela parar é quando ela vai ter a crise de pânico. Por quê? Porque é quando os pensamentos vão vir com mais força na atenção dela. Então, o que já aconteceu aqui durante o atendimento? Eu fui conduzir uma meditação com uma cliente, ela começou a ter uma crise de pânico, e eu falei para ela: escuta o som do ar-condicionado, coloca toda a sua atenção no som do ar-condicionado. E a gente fez silêncio, e toda hora eu lembrava ela: ar-condicionado, ar-condicionado, ar-condicionado. E foi assim que passou a crise dela. Por quê? Porque eu tirei o foco dela de dentro da cabeça dela, onde os pensamentos estavam levando ela para uma crise de pânico. Faz sentido o que eu tô falando? Eu coloquei o foco dela no estímulo externo. A gente não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se os meus pensamentos estão muito acelerados, eu estou muito ansiosa, eu estou muito estressada, é o meu mundo interno que está alimentando isso. Então eu preciso de algo aqui, ó, algo aqui fora que me traga para o momento presente, tá? Então essa é uma das soluções. Terceira solução, dar passagem para suas emoções, entender que nem todo dia você vai estar motivado, entender que nem todo dia você vai estar feliz, entender que nem todo dia você vai estar forte, sabe? Vai estar com todos os seus recursos, vai ter dia que você vai estar mais sensível, vai ter dia que você vai estar e respeitar isso. Eu tô triste, deixa o choro sair. Então, quando eu vejo que eu tô muito incomodada, que eu tô meio triste, que eu tô meio estressada, às vezes eu coloco uma música que me facilite extravasar. Então a gente precisa botar pra fora. Se a gente não põe pra fora, a gente vai se enrijecendo, a gente vai ficando com a mente acelerada, a gente vai tender a ter pensamentos catastróficos, tá? Então a gente precisa entender que as emoções negativas são naturais, que a gente vai passar por elas de vez em quando, e elas só vão se tornar um problema se eu resistir a elas, tá? Quarta solução, importantíssima, respeitar os seus limites. Então, muitas pessoas elas vão falando sim para tudo, vão pensando só naquilo que elas querem alcançar, mas não pensam no que realmente cada pessoa dá conta a cada momento, e não tem o quanto é certo e o quanto é errado. Então, aqui na internet mesmo, o que acontece? As pessoas veem uma fatia pequenininha da vida da Tainá. As pessoas veem uma fatia pequenininha da vida de outros produtores de conteúdo ou de pessoas que estão compartilhando aqui. E aí começam a se comparar com aquilo que elas imaginam que é a realidade do outro. E cada pessoa teve uma infância diferente, tem uma rede de apoio diferente, tem um temperamento diferente, tem uma estrutura interna diferente. Então, muitas vezes as pessoas desrespeitam os seus limites, por quê? Porque elas estão
criando ideais do quanto elas deveriam conseguir lidar. E o quanto você consegue lidar, simplesmente o seu corpo vai sinalizar. Se o estresse está elevado, se a ansiedade está elevada, pronto, é a hora de você dar uns passos para trás. É só isso que você tem que fazer, tá? E não ficar acreditando nos seus pensamentos de mas é só mais esse aqui, mas essa pessoa espera isso de mim, mas eu tenho que fazer. São esses pensamentos que fazem a gente se sobrecarregar. Então, sempre questionar os seus próprios pensamentos. Parar de achar que você é obrigado a agradar todo mundo o tempo todo. Ninguém consegue isso. Mesmo que você diga assim pra todo mundo, você não vai agradar todo mundo. Porque você tem limites, tá? Todo mundo tem. Quinta solução, você precisa ter bons hábitos na sua rotina que canalizem as suas emoções e que equilibrem a sua química interna. Então, quando a gente tem bons relacionamentos, quando a gente se diverte, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, nós estamos produzindo bons hormônios e neurotransmissores e regulando a nossa química interna. Quando eu faço atividade física, principalmente aeróbica, que é o que eu mais priorizo, né? Aquela atividade que cansa, que sua, eu produzo endorfina. Quando eu celebro as minhas pequenas conquistas do dia a dia, eu produzo dopamina. Então eu preciso desses neurotransmissores para equilibrar a minha química interna. A gente ter bons hábitos equivale a tomar medicação. O efeito que as medicações têm é justamente equilibrar a nossa química. E é por isso que eu sou tão disciplinada nos meus hábitos, porque eu quis sair da medicação. Isso quer dizer que eu sou contra a medicação? Não, depende do caso, tá? Mas no meu caso, eu tomei a decisão de sair e eu troquei isso por bons hábitos. A alimentação também interfere, né, no nosso nível de estresse, de reatividade, de impulsividade. E então, uma alimentação com muito açúcar. Açúcar é altamente estimulante. Cafeína, álcool, tudo isso deixa o nosso sistema hiperestimulado. E porque ele está hiperestimulado, ele fica hipersensível, tá? Higiene do sono. Então, na hora de dormir, ir desligando o seu sistema, ir se afastando das preocupações, ir se afastando do estresse, assim, em torno de 2 horas antes da hora que você quer dormir, você se afasta daquilo que te deixa muito estimulado para que o sono venha. Se você fica ali mexendo com telas, falando sobre problemas antes de dormir, isso vai atrapalhar o seu sono. Limitar o uso de celular, porque o uso do celular deixa o nosso cérebro hiperexcitado também, tá? Ter uma rotina organizada. Então, todos nós hoje em dia não, desde que o mundo é mundo, mas hoje principalmente, nós temos muitas funções. Então a Tainá tem um compromisso de produção de conteúdo, a Tainá tem um compromisso com o atendimento, tem um compromisso com a organização do negócio, com as metas, com as finanças, com eventos. A Tainá também é esposa, a Tainá também é dona de casa. E se eu não tenho uma rotina minimamente organizada, que eu não precise ficar preocupada com esses papéis o tempo todo, mas que eu tenho momentos de olhar para cada uma dessas coisas, a minha mente fica o tempo todo ali sobrecarregada pensando em tudo que eu tenho que fazer. Por falta dessas estruturas externas que me lembrem e que me encaminhem sobre aquilo que eu tenho que fazer. Então a organização, ela alivia a nossa carga mental, tá? É fundamental. Quem é ansioso precisa ser organizado. E, por último, em casos que o transtorno estiver realmente muito agudo, tô tendo crises de pânico aleatórias, incontroláveis, ajuda profissional especializada, né? Então, em casos mais que realmente está tendo um prejuízo muito grande, de um psiquiatra, ajuda de um psiquiatra, de medicação. A medicação em casos mais críticos, no momento mais crítico, é interessante, eu recomendo, eu fiz isso na minha trajetória. A psicoterapia também, enquanto eu estou nesse acompanhamento médico, para que eu identifique meus vícios emocionais, para que eu aprenda a racionalizar. E no meu caso, uma coisa que me ajudou muito foi ter esse conhecimento. Então, tudo que eu estou compartilhando nessa live é fruto de anos
de pesquisas, de compreensão que me ajudaram, a informação me ajudou muito. Então eu consigo hoje identificar quando eu tô ficando um pouquinho mais fora do meu eixo e voltar pro meu eixo através dessas técnicas que eu tô falando aqui, de aterramento, de respiração consciente, às vezes de uma prática de yoga, atividade física, né? E autoobservação constantemente. O que eu tô pensando? O que eu tô pensando que tá me causando esse estresse? O que eu posso fazer sobre isso? Então a gente precisa se auto-observar e se autorregular, né? Gente, tem dúvidas? Fez sentido até aqui? Esclareceu, simplificou para você o que é ansiedade, o que causa ansiedade, o que pode ser feito a respeito da ansiedade? Enquanto vocês, eu espero vocês comentarem, vou fazer um resumão, tá? Então, o que nos deixa ansiosos? O estresse prolongado, a sobrecarga, vícios emocionais, então comportamentos problemáticos que a gente traz da infância sem perceber, porque foi a forma como a gente conseguiu lidar com algum problema, emoções reprimidas em excesso, tudo isso vai fazendo com que aos poucos a gente construa um desequilíbrio nos nossos neurotransmissores e hormônios, gerando um hiperestímulo nos nossos circuitos emocionais que fazem com que a gente comece a ter interpretações exageradas e catastróficas da realidade. E aí a gente precisa aprender a interpretar esses pensamentos e regular esses pensamentos, né? Soluções. Solução 1, não acreditar nos seus pensamentos. Solução 2, voltar a sua atenção para o momento presente, sair do mundo mental de vez em quando. Solução 3, dar passagem para as suas emoções. Solução 4, respeitar os seus limites. Solução 5, ter bons hábitos, como que tem essa função de amortecedores emocionais, que tem essa função de regular a sua química interna. Solução 3, ter uma rotina minimamente organizada. Solução 6, né? Não sei se eu falei 6. E solução 7, se isso tudo não for suficiente, se eu não estou conseguindo aplicar isso por conta própria, se o meu prejuízo está sendo muito grande, buscar ajuda profissional. Se a sua questão é com rotina e você quiser ter uma metodologia para ter uma rotina mais organizada, aprender a lidar com as suas emoções de forma básica no dia a dia, tem 2 aulas minhas que ajudam muito nisso. O Lidere Seu Tempo, que é a minha metodologia de gestão de tempo, pode te ajudar. Para você ter acesso, é só você comentar a estrutura, seja aqui na live ao vivo, seja na live gravada, você vai receber as informações, tá? Se você quiser desenvolver habilidades emocionais com a minha ajuda, comente transformação, tá? Ajudou, gente? Fez sentido? Alguém quer fazer um comentário? Alguém quer tirar uma dúvida? Eu falei tudo que eu queria. Qual que foi teu maior aprendizado aqui? Comentem, vou esperar um pouquinho aqui porque atrasa, né? De vocês comentarem até eu receber o comentário, demora um pouquinho. Essa live vai pro feed daqui a pouco, tá? E vai pro meu canal do YouTube também, então... Mas o canal do YouTube não sei se vai hoje. Então, se você gostou, se ela fez sentido pra você, envie essa live pra alguém. Qual que é o erro, talvez, que você está cometendo? Será que é acreditar nos seus pensamentos? Será que é não respeitar seus limites? Será que é não ter bons hábitos que equilibrem a sua química interna? Pense em qual que é o aprendizado para você nesse momento. Qual que é o passo que você pode dar nesse momento, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Gosto muito desses momentos. Desejo um ótimo dia para vocês e acompanhe nos meus stories as próximas lives, tá bom? Aprendi que é bom chegar no começo.
As lives são às 7. Eu falhei um pouco na divulgação dessa live, Fernando, mas ela vai ficar gravada, tá? Daqui a pouquinho ela já vai estar no meu feed e até o final da semana ela vai estar no meu canal do YouTube. No canal do YouTube acaba sendo um pouco mais fácil de assistir, tá? Mas ela é uma live bem completa, bem esclarecedora sobre ansiedade. Eu recomendo que você assista. Adorei a live. Obrigada, Isa. Então tá, gente. Um beijo, um ótimo dia e até a próxima pra vocês. Tchau, tchau.